Olá, queridos irmãos e irmãs, está no ar o programa Palavra da Salvação. Hoje é segunda-feira, dia 9 de novembro, e hoje a igreja celebra uma festa, a festa da dedicação da Basílica de São João de Latrão, que é a catedral da Diocese de Roma e, por isso, mãe de todas as igrejas. Hoje vamos ouvir um evangelho próprio dessa festa, que é o Evangelho de João 2, versículos 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: "Tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio." Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: "O zelo por tua casa me consumirá." Então os judeus perguntaram a Jesus: "Que sinal nos mostras para agir assim?" Ele respondeu: "Destruí este templo, e em 3 dias o levantarei." Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Queridos irmãos e irmãs, ao celebrarmos a festa da dedicação da igreja de São João de Latrão, celebramos o mistério daquilo que significa o templo. Aqui nesse evangelho, Jesus se encontra no templo de Jerusalém e começa a expulsar os bois, os vendedores de ovelhas, os vendedores de outras coisas que andavam pelo templo, e começa a anunciar que a casa de Deus, o templo, deve ser uma casa de oração. Mas, ao mesmo tempo, Jesus fala de um outro templo, quando ele diz que misteriosamente vai destruir o templo e em 3 dias esse templo será reedificado. Ao dizer isso, Jesus está falando do templo do seu próprio corpo. De fato, Jesus é o verdadeiro e único templo. Ele é verdadeiramente aquele que se ofereceu na cruz, fazendo-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. E toda a igreja dedicada a Cristo torna-se um sacramento, um sinal da sua presença. Da mesma forma acontece também conosco. Ao celebrarmos hoje a festa da dedicação da igreja de São João de Latrão, ao celebrarmos o mistério de Cristo e do seu corpo, que é verdadeiramente um templo, também devemos nos lembrar que nós, desde o dia do nosso batismo, nos tornamos um templo. Nós vamos tantas vezes à igreja, ao templo para rezar, frequentamos a celebração da Eucaristia cada domingo no templo e muitas vezes, ao voltar para casa, nos esquecemos que nós somos o templo. Nós somos o lugar onde Deus habita e por isso devemos fazer tudo para que nós, que somos o templo de Deus, sejamos verdadeiramente uma casa santa e uma casa de oração. Peçamos hoje ao Senhor, nessa bela festa da dedicação da Basílica de São João de Latrão, a graça de nos recordarmos sempre de que nós somos os templos vivos do Espírito Santo e que nós devemos ser uma casa de oração, uma casa de louvor, uma casa de santidade para o Senhor nosso Deus. Que Ele assim nos ajude, enviando sobre nós a força do seu Espírito. Receba a bênção do Senhor e que ela o ajude a viver como um verdadeiro templo do Senhor. O Senhor esteja convosco. Que desça e permaneça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.